Sendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 2, o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Continuamos nos 30 anos preparatórios. Jesus permanece em Belém. Os fatos narrados dos magos se dá em Jerusalém. O notável dessa história é que os magos vieram do Oriente. Ouça, está em Mateus capítulo 2, o versículo 2, a pergunta feita pelos magos ao rei Herodes. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vamos considerar o seguinte, fazendo um paralelo entre esta passagem e os dias atuais. Os magos mencionaram acerca do povo judeu, hoje Israel. Eles eram do Oriente, nós somos do Ocidente. De algum modo, eles sabiam que Jesus Cristo, o Rei dos judeus, ia nascer. Nós sabemos que Jesus Cristo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, irá voltar do alto para o seu povo de Israel. Eles foram a Jerusalém precisamente na época em que Jesus nascera. Eles mencionaram ter visto a sua estrela. Como eles sabiam disto? Os magos eram estudiosos do Antigo Testamento. Eles consideravam atentamente a palavra profética. Ouça, está em Números capítulo 24, o versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Judá e destruirá todos os filhos de Sete. Não tenho nem ideia como os magos ligaram uma estrela que procede de Jacó com aquela estrela nos seus dias atuais, e isso tudo com o nascimento do Senhor. Mas quero destacar que aquilo que era importante, vital, da palavra profética para os seus dias, eles estudaram com profundidade. Hoje, estamos ouvindo, por exemplo, que o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está querendo transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. O que isso nos diz respeito? Tudo relativo a Jerusalém está diretamente ligado à volta de Jesus Cristo, como o sinal daquela estrela guiou os magos até Jerusalém. Não podemos ter a atitude de Herodes, que foi surpreendido pela notícia do nascimento do rei dos judeus. Ele fez algo que deve ser sugestivo para todos nós. Mandou pesquisar no Antigo Testamento onde nasceria Jesus Cristo, pois as Escrituras testificam de Cristo. É o que o próprio Senhor declarou em João, capítulo 5, o versículo 39. Os sacerdotes e os escribas logo voltaram com a resposta. O profeta Miqueias declarou que seria em Belém Efrata. Está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Note a precisão da palavra profética. O rei Herodes comunicou o fato para os magos que prosseguiram para Belém, não sem antes o rei Herodes pedir para que no retorno os magos informassem ao rei do nascimento de Jesus. Herodes estava, na verdade, com segundas intenções. Os magos partiram, voltaram a ver a estrela e se alegraram. Chegaram onde estava o menino com Maria, prostraram-se e adoraram o bebê, um reconhecimento que não só estavam diante do rei dos judeus, como também diante do próprio Filho de Deus. Os magos ofertaram ao Senhor ouro, incenso e mirra. Observem a devoção destes magos, pois
por divina advertência, não voltaram para Jerusalém, antes seguiram para sua terra por um outro caminho. Eles foram prevenidos por Deus em sonho. Está em Mateus capítulo 2, versículo 12. Estes magos nos inspiram a estudar a palavra de Deus com diligência, pois, se assim o fizeram, também nós podemos fazer e sermos guiados por Deus. Nós também vivemos em um tempo profético. Os sinais estão se demonstrando cada vez mais que Jesus Cristo está voltando, primeiro para arrebatar a sua igreja e depois para Israel, no Monte Sião. Ora, se os sinais estão acontecendo, nós também devemos estudar atentamente a palavra profética, para que nós possamos ter o mesmo entendimento que tiveram os magos, que se deslocaram do Oriente para Jerusalém, porque Jesus estava por nascer. Nós também temos que nos preparar espiritualmente, porque o tempo é breve e Jesus está por voltar. É por esta razão que nós meditamos na palavra de Deus, principalmente sob o ponto de vista profético, porque podemos extrair dela, da palavra de Deus, da palavra profética, orientação segura para os nossos dias, para que nós possamos estar atentos a todos os sinais que estão acontecendo, porque quando esses sinais, disse Jesus, estiverem acontecendo, nós devemos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.